Temos aqui na rádio Boa Nova a nossa mamã Biavanga Madalena. Ici, dans la radio Bonne Nouvelle, nous avons reçu notre visiteuse, la maman Biavanga Madalene. A primeira secretária da igreja IFEPA Bom Deus. Elle fut la première secrétaire de l'église IFEPA Bon Dieu. Mamã, Mère. aleluia, boa tarde. Alléluia, bonjour. Alléluia, bonjour. Como é que está a saúde da nossa mãe? Et tout comment cas, tu se portes la santé? Je me porte bien. Eu estou bem. Ok. Mamãe é a primeira secretária. Quando é que a mamã se tornou primeira secretária da igreja? La mère est la première secrétaire. Quand est-ce que tu étais devenue la première secrétaire de notre église Bon Dieu en Angola? Normalement, quand l'évangile est... Normalmente, quando o evangelho... C'est Papa Lutumba qui m'a prêché la bonne nouvelle. Foi o Papa Lutumba que me pregou a boa nova. J'étais têtu. Eu era mesmo teimosa. Je voulais pas. Eu não queria. Parce que j'étais alcoolique. Porque eu era alcoólatra. Et mon mari, Meu marido, il était gravement malade. e ele estava mesmo gravemente doente. Il nous a prêché la bonne nouvelle. E ele pregou-nos a boa nova. Mais moi, je voulais pas. Eu não queria. Je voulais que c'est mieux qu'on... c'est mieux que... On va chez les féticheurs. Eu digo que naquele momento eu queria para ir procurar os quimbandeiros do que ir procurar a igreja. Parce que les féticheurs, Porque o quimbandeiro il était à côté de chez nous. vivia no nosso lado. Et puis quand il a vu mon visage, E quando viu reparou bem a minha cara, il a dit que toi, tu n'es pas la fille de ma tante. Perguntou-me, você tipo que é a filha da minha tia? Parce que son père, Porque o seu pai, do Papa Lutumba, elle est la nièce de ma mère. Foi o sobrinho da minha mãe. Alors, une fois, quand on cherchait des tracteurs parce que on cherchait les tracteurs pour faire quoi? Pour tamiser. Parce que la palanca là-bas, il était vraiment vide. Vocês estão a ver que lá naquela época o palanca não tinha pessoas. Quando estavam à procura dos tratores para fazer a planificação ou planear a terra. Moi, avec ma belle-sœur, e eu, em conjunto com a minha cunhada, on avait couru très loin pour chercher les tracteurs. E nós demos corrida para ir à procura dos tratores. Après, on a vu Papa Lutumba. E depois nós nos encontramos com Papa Lutumba. Papa Lutumba, comme il faisait beaucoup de blagues. Como o Papa Lutumba fazia muitas brincadeiras e brincava muito com as pessoas assim. Elle a dit à ma belle-sœur. Dite à minha cunhada. Maman Paulina. Oh, Maman Paulina. Est-ce que vous pouvez pas arracher des herbes qui sont ici? Vocês não podem arrancar essas ervas capim que estão aqui? Moi, j'ai dit, pourquoi il va arracher toutes les herbes qui sont ici? Est-ce qu'elle est votre domestique? E eu agora respondi dizendo, mas por que você está lhe falar para arrancar essas ervas? Será que ele é a tua doméstica? Après, ma belle-sœur a dit, pourquoi tu lui parles comme ça? E depois me chamou a atenção a minha cunhada, por que você está a responder desta maneira no mais velho? Moi, j'ai dit, mais non, c'est pas possible. Et puis toi, tu parles, son domestique. E eu disse que você não é a doméstica, ela não vai te pagar como doméstica, por que você vai aceitar? Après, quand on avait séparé avec Papa Lutumba, e quando nos separamos com Papa Lutumba naquele momento, ma belle-sœur a dit que, a minha cunhada disse-me, tu sais que ça c'est votre famille. Você não sabe que esta é a vossa família? Moi, j'ai dit, je m'en fous. Elle disse, manda lá lixar. Et puis, il a dit que famille parce que notre maman nous a raconté chaque fois que leur chef de famille, il s'appelait Lutumba Lunkeni. Porque a minha mãe sempre falava-nos que
o chefe da família dele chamava-se Lutumba Lukeni. Quand son père aussi il était décédé, quand on était à Kinshasa, Quando o pai dele também morreu, o pai do Papa Lutumba, quando morreu, e eu na altura estive ainda no Kinshasa, parce que ma mère, à chaque fois, quand il partait au deuil, je l'accompagnais. porque a minha mãe, todas as vezes que ia no óbito, eu sempre ia em sua companhia. Alors, ils ont dit là-bas que, oh, vous savez, Lutumba Lukeni, il est décédé. Eles ont dit que, eles disseram-nos que, vocês não sabem, Lutumba Lukeni morreu. Après, ma mère, elle a dit, quoi? E depois a minha mãe perguntou-me, o quê? O que foi? Après, Quem morreu? Ils ont dit à Kikongo, lui é que o. Eles disseram agora que como, deixa estar isso. Après, ma mère était paniquée. A minha mãe estava em pânico. Puis quand on a rentré chez nous, là-bas à la maison, E quando nós regressamos em nossa casa, après on a dit vraiment, ils ont dit vraiment que c'est vrai, il était décédé. E assim eles confirmaram a morte mesmo do Papa Lutumba Lukeni. Ma mère pleurou beaucoup. A minha mãe chorou mesmo muito. Parce qu'à leur époque, Porque naquela época, leurs parents ils considéraient leurs nièces au lieu de ses enfants. E eles, naquela altura, os pais consideravam muita atenção nos seus sobrinhos do que os seus próprios filhos. Voilà. Alors, maintenant, quand il était arrivé ici, il m'a prêché les bonnes nouvelles. Moi, je ne voulais pas. Quando eu regressei aqui no país e o Papa Lutumba pregava boa nova e eu não aceitava. Et puis, ma belle-sœur a dit que tu sais, la personne là que tu as dit, que tu as négligé, c'est votre famille. Hein? Et puis, moi, j'ai dit à ma tante, qui Pasteur Kina, Maman Senga, hein? C'est, comment dirais-je, ma tante, donc c'est ma tante, Maman Senga, et sa femme. Là, il n'était pas encore marié. Alors, il a dit que, vous savez quoi? Belle-sœur, il a négligé Papa Lutumba. Et puis, moi, j'ai dit à ma tante, j'ai dit que vous ramassez tout le monde. Est-ce que toi, tu le connais bien? Pourquoi tu as fait comme ça? Bom, e eu, naquela altura, me chamaram a atenção na minha tia, que estava comigo, como que você fez pouco daquele senhor? Aquele senhor que você fez pouco é mesmo tua família. E também a minha tia, que é, neste caso, a sogra da Mamã Senga, disse-me que, vocês fizeram um pouco do meu sobrinho. E agora eu respondi, vocês querem apanhar mesmo todo mundo que você vê na rua? Isso serve porque é nossa família. On dit, après, une fois, Papa Lutumba, il était venu. Uma vez, um outro dia, o Papa Lutumba apareceu lá. Ele appelé Tata Moassi. Ele chamava tia, quer dizer, a sogra da Mamã Senga, Inês Lutumba. Tia, minha tia. Il a dit que, je vais parler pour Tata Moassi m'avait négligé. Ela disse que não, ma tante ici, a minha tia, ele mesmo me fez pouco mesmo naquele dia. Moi, j'ai dit alors, si c'est vrai vraiment, tu es l'enfant de Papa Lutumba, montre-moi ta pièce d'identité. E eu perguntei-lhe, se na verdade és filho do Papa Lutumba Lukeni, mostra-me o teu bilhete de identidade. Il m'a montré. E ele mostrou-me. J'ai vu vraiment qu'il est fils de Lutumba Keni. E eu vi mesmo que, na verdade, que ele é filho mesmo do Lutumba Lukeni. D'accord. Eu disse, tá bem, não tem problema. Après, quand il était parti, quando ele saiu, j'ai commencé à le critiquer. Eu comecei a lhe criticar. De toute façon, il n'est pas un Dieu. Ele está a fazer o quê? Está a se dar de quê? Ele é Deus, ele não é Deus. On lui avait surnommé Kumama. Nós lhe tínhamos dado um apelido de Kumama, quer dizer, seja louvado. Voilà.
Elle dit, regardez comment. Alors moi, je buvais beaucoup. S'il vient, par exemple, il vient chez moi à la maison, je cache je mets quoi? Je mets les cervèges à l'époque, on appelait ça cervège. Parce que c'est mon mari qui avait converti d'abord. Parce qu'il était très gravement malade. E quando ele ia lá em casa, quando o Papai Lutumba se dirigia lá em minha casa, eu dizia, olha só, seja louvado Davi, porque o meu marido que converteu primeiro, porque ele estava gravemente doente. Mas eu não, quando ele vinha, eu como era alcoólatra, assim que eu bebia, tenho que esconder a garrafa da cerveja embaixo. Agora, Mamã Biavanga, Mamã Biavanga. Tocando no assunto como a primeira secretária. Parlant à propos d'être première secrétaire de l'IFE pas bon Dieu. Quando é que começou e quando é que terminou? Quand est-ce que tu as commencé et quand est-ce que tu as terminé? J'avais commencé ça en 1983, pardon. E eu comecei este cargo desde 1983. Quand on m'avait baptisé, parce que Papa Ndombele, c'est lui qui m'avait baptisé. Quando me batizaram, eu Papa Ndombele que me batizou. Allez, à partir de là, comme il m'a dit que toi, tu fais quoi comme travail? Moi, je suis dactylographe. E me perguntaram, mas o que é que você faz na vida? Eu disse, eu estou datilógrafa, eu sou secretária mesmo, de profissão. Bien alors, quand j'étais converti, e quando converti, j'ai commencé à faire les cartes de baptême. Eu comecei a preencher as cartas do batismo, o cartão de batismo. Na casa dele, comment dirais-je? Dans sa maison. Oui, na sua residência, e eu fazia isso. Après, on a dit on va ouvrir les bureaux. Diz que não temos que mesmo abrir assim gabinete para ela. Moi, j'ai dit non. Moi, eu disse não. Moi, je voulais seulement faire mes affaires. Mes affaires, voilà. E eu disse que não, eu não posso fazer isso, não pode abrir gabinete, porque eu sou candongueira, eu quero fazer meu negócio. Après, bon, il a dit que, bon, on a fait les hangars, tu vas corriger ça. Maison de tôle. On a fait hangar, maison de tôle. E fizeram uma casa de chapa. Là où on avait commencé. E aí, onde nós começamos. J'ai commencé à taper les cartes de baptême. E eu fazia já, preenchia já cartões de batismo. E puis des lettres. E também de circulares. E muita coisa ali que eu fazia já. Puis je suis resté là-bas. E eu fiquei ali. Agora, Mamã, já para nós terminarmos. Pour terminer notre première partie. Sim, para nós terminarmos. A pergunta é o seguinte. Voici la question. Quais são os conselhos que a mãe tem para Quels os sont les secretários conseils a nível que internacional? la maman Em poucas peut palavras. donner en résumé au niveau de tous les secrétaires au niveau du pays, et non seulement ici en Angola, même aussi concernant notre église. Quel est le conseil que voulez-vous prodiguer à leur égard? Sim. Bon, les secrétaires... Au secrétario, il faut garder aussi des secrets. e tem que guardar o segredo. Parce que tu ne peux pas, quand on te dit quelque chose, après tu commences à dire à tout le monde. E quando vão te dizer uma coisa e você vai começar já a propagar em outras pessoas, Ça, ce n'est pas bien. isso não é bom. Parce que moi, je sais beaucoup de situations. E eu sei muitas situações. Des gens qui étaient à l'église. E as pessoas que frequentavam a igreja. Jamais dit, je ne peux pas dire ça. C'est comme des médecins. E eu guardei sempre aquele segredo, tudo quanto que acontecia. É como médico, não pode divulgar na terceira. Voilà, c'est ça. É isso que eu posso dizer, que tem que guardar o segredo, porque secretário tem que guardar o segredo. São informações muito importantes que a Essas são des informações très importantes que notre sœur
Nosso muito obrigado por ter Merci estado beaucoup pour être parmi nous dans notre radio. aqui na rádio Boa Nova, marca do Evangelho. Ainsi, la radio Bonne Nouvelle, la marque de la Bonne Nouvelle. O nosso muito obrigado, nossa mãe. Terminamos a Merci. nossa Merci entrevista. beaucoup. Nous avons terminé notre interview avec notre sœur Miavanga Madeleine. Também vou falar em francês. Merci Ok. beaucoup. Il a aussi parlé en français. Merci D'accord. beaucoup. Oui. Digo, disse em francês, muito obrigado. Ok. Ok.